Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Graças a Deus. Gente, nossa mãe. Boa noite a todos. E tá só a metade, viu, professor? Só a metade? A outra metade é altamente culpável de não estar. Estou gravando. Nós estamos gravando e depois vamos colocar aberta essa aula, então, no YouTube. Então, o senhor dispensa apresentações, porque, na verdade, toda a ação católica é aluna do senhor, né? Nós nos utilizamos grandemente dos seus vídeos, das suas aulas e de explicações que o senhor dá na Escola Tomista. Tem alunos da Escola Tomista também aqui. Não sei se todos estão presentes, mas tem vários que fazem o curso da Escola Tomista. E, bem, o professor é tradutor de livros, como, por exemplo, este livro, Da Candeia Debaixo do Alqueire, que é um livro importantíssimo do Fábio Calderon. Tem Vai sair a segunda edição. Agora. E a Andressa é uma que é aluna do senhor, tá vendo? Estou bem no início. Andressa. Onde está a Andressa? Eu não vi. Seu esposo também é Andressa. Acho que o esposo dela também faz o curso com ela. Muito obrigado. E quem não faz o curso assiste muitas aulas. Falou com o esposo dela também. A Andressa acabou de escrever. O marido também, o esposo. É isso, exato. Esse também é o livro do Papa Herético que o senhor escreveu, né? Sim. Que saiu pela Edições Santo Tomás. Saiu o da Arte do Belo, né? Da Arte do Belo está aqui, ó. Aqui tá e agora vai sair este mês, está em pré-venda, o Estudos Tomistas Opúsculos 2, né? É um livro gordinho também. E estou escrevendo um monte. Amanhã eu vou fazer uma live com o dono da editora, o Marcel Barbosa. Ah, que ótimo. Para falar dos projetos de livros e tal. Esse também é da editora do Marcel, que é o Daniel Scherer, que é excelente, eu sempre recomendo também para os nossos estudos da ação católica, muito bom. Esse é um aluno, é um dos meus alunos mais antigos, desde os primeiros cursos. Quando eu lancei o curso por uma filosofia tomista, ele se inscreveu imediatamente, né? Então é muito querido para mim o Scherer, né? Então, assim, é uma amizade muito linda, né, que nós temos, e principalmente porque o senhor é aquele que tem tudo a ver com a ação católica, né, que foi o primeiro no Brasil a falar do reinado social de Nosso Senhor. E com tanto amor, né, por essa obra tão necessária. E nós nos espelhamos muito, nos inspiramos no senhor, temos um carinho imenso, toda a ação católica, admiramos muito o senhor, né, e queremos sempre mais aprender. Então, por isso esse convite hoje, e, nossa, vai ser uma aula maravilhosa, e a gente estava aguardando muito por ela. E se o senhor quiser fazer alguma introdução, fique à vontade. Não, a introdução é essa, estou à disposição de vocês, né, sempre que quiserem, necessitarem, estarei aqui. Aos que são meus alunos na Escola Tomista, o que vou dizer hoje é uma espécie de antecipação do que se estudará na metafísica, na Escola Tomista, né? Claro que na Escola Tomista muito mais extensamente, né? Porque ali é lugar para aprendizado profundo. Aqui eu vou fazer um resumo da questão e pré-anunciar, que no ano que vem sai um livro meu pela editora Realizações, chamado Questões Metafísicas. E uma dessas questões é exatamente sobre as 5 vias de Santo Tomás, né? Onde eu vou responder a todas as objeções que se lhe fazem, mas vou até ousar, né, uma ousadia minha, eu tremo quando eu penso, melhorar um pouco, pelo menos 2 das vias. A terceira via eu já havia precisado, já lhe havia dado uma precisão, como vou dizer aqui. Mas, sobretudo, a quinta via necessita uma precisão ainda maior, o que farei nesse livro, e embora hoje já o faça, ainda que brevemente, né? Tá? Então, é como um pré-lançamento do meu livro Questões Metafísicas,
e muito obrigado pela oportunidade. Bem, já posso começar a falar? Eu ontem fiz uma live sobre o tomismo como filosofia da Igreja, e eu já consegui fazer uma coisa que em outras eu não havia feito, né? Uhum. Às vezes eu falo 3 horas, porque se me deixar falar, eu não paro. Então, eu tenho incontinência oratória, né, digamos assim. Mas então... Agora sim, fique à vontade, professor. Mas eu prefiro ser sucinto para que as pessoas, não vocês que estão mais focadas na coisa, mas para que as pessoas, em geral, também possam usufruir da coisa e não se cansem no meio da jornada, né? Então, eu vou tentar resumir a coisa o mais possível. Mas estarei aberto a qualquer pergunta, qualquer, né? Sem limite de tema, de nada, tá bom? Tá certo. Bem, desde o início do cristianismo, é claro que os cristãos e seus, digamos, intelectuais tinham a fé, né? Ou seja, a fé nos é uma virtude dada, infundida por Deus, né? E crer é ter a vontade movida pela graça, para que a vontade mova o intelecto a sentir a verdades que nós mesmos não conseguimos alcançar por nossa razão. Por exemplo, que Maria concebeu sendo virgem, por exemplo, que Cristo é Deus, por exemplo, que Deus é não só uno, mas trino, né? Daí a Santíssima Trindade. São verdades que ninguém, nenhum homem, nunca, jamais será capaz de alcançar por si mesmo. Então, Deus nos infunde a verdade da fé para que nossa vontade, repito, né, para que nossa vontade, movida pela graça, mova, por sua vez, o intelecto a sentir a verdades que nós não podemos alcançar por nós mesmos, né? Então, são esses princípios, ou seja, os princípios da fé, o que vão constituir a teologia sagrada, que é uma ciência única, né? De todas as ciências de que o homem se ocupa, só a teologia sagrada parte de princípios que não lhe são acessíveis por suas próprias luzes racionais, não são acessíveis, né? E assentimos a ele, como eu já disse, pela autoridade de quem nos revela, né? Ou seja, Deus mesmo, que não pode enganar, nem enganar-se. Bem, há, no entanto, muitas verdades com respeito a Deus que podemos alcançar pela razão, né? Uma não podemos. Não podemos conhecer a Deus por essência. Por exemplo, se me perguntam qual é a essência do homem, eu vou dizer animal racional, tá? Ou seja, isso é conhecer perfeitamente o homem. Se alguém define o homem como o fizera Platão, como um bípede implume, né, ele não conheceria perfeitamente o homem. Aliás, o cínico lá, o chefe Diógenes, né, o chefe da escola cínica, riu tanto com a definição de Platão que pegou uma galinha, depenou-a completamente e disse: eis o homem de Platão, ou seja, um animal bípede sem plumas. Bem, então, conhecer perfeitamente o homem é conhecer sua essência. E sua essência se traduz numa definição que inclui o gênero próximo e a diferença específica. Gênero próximo animal, diferença específica homem. Racional, perdão. Bem, não podemos conhecer nesta vida a Deus, por essência, né? É-nos impossível, e os pagãos melhores, né, sabiam disso perfeitamente, que era impossível conhecer a Deus por essência, e nós tampouco o conhecemos, e a grande promessa da nossa religião, a grande promessa de Cristo, é de que aqueles que se salvem
conhecerão a Deus por essência. Por essência. De que modo? Pelo milagre da luz da glória ou de informação da mente dos eleitos. Os eleitos, aqueles que se virem salvos, terão sua mente, não só os homens, mas os anjos também, têm sua mente DI formada, DI de Deus, né? Para que, sendo um pouco como Deus, o possamos conhecer como ele mesmo se conhece. Né? Claro que eu estou resumindo a coisa. Né? Então, conhecer a essência de Deus, ou melhor, conhecer a Deus por essência, só para outra vida. Claro que há os gnósticos e perennialistas que são apressadinhos e querem conhecer nesta vida a essência de Deus e dizem que o conhecem. Né? Mas eu digo que os perennialistas querem ser anjos, né? E ter a mente formada nessa vida. Não terão. Querem um trabalhinho para nós, né, professor? Alguns santos tiveram um fulgor, um vislumbre dessa essência divina. Por exemplo, muito provavelmente Moisés, diante da sarça ardente no Sinai, né? Lembremos-nos de que ele desceu o Sinai com 2 chifres de luz e com os olhos como transtornados, né? Do mesmo modo, São Paulo, que foi elevado ao 3º céu, não sabia se em corpo, se em espírito, nem sabia expressar aquilo, tá certo? E parece que também Santo Tomás de Aquino, quando deixou de escrever, porque, segundo suas palavras, tudo quanto escrevera não passava de coisa em latim, módica, e não palha, como dizem os detratores, módica, é pouca coisa. Por que é pouca coisa? Porque, muito provavelmente, lhe foi dado ver, num relance, aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca viu e que está preparado para os eleitos de Deus. Bem, então, não podemos conhecer a Deus nesta vida. Mas, no extremo oposto, ergue-se a posição per diâmetro, né? Ou seja, diametralmente oposta, a saber, que não podemos conhecer nada de Deus nesta vida, tá certo? Isto é o que nos leva ao agnosticismo, né? A impossibilidade de conhecer a Deus de qualquer forma, incluindo sua existência. Alguns, como os perennialistas, volto a falar deles, dizem que tem experiência divina. Eu os imagino estrebuchando lá e tendo a experiência divina, mas isto não é conhecer. Né? Muito provavelmente esse estrebuchamento seu se deve a uma causa préternatural. Né? Bem, mas então o agnosticismo é o diametralmente oposto, ou seja, não é possível conhecer a Deus de modo algum. No meio termo, existem aqueles que dizem que é possível conhecer algo de Deus. Alguns, como alguns grandes doutores, né, dizem que Deus é aquilo que de maior se pode conceber. Não há nada maior que o homem possa conceber. Ora, como aquilo que existe em nossa mente, na realidade, é maior que aquilo que só existe na nossa mente, logo Deus existe. Esta é a prova que Kant chamou ontológica de Santo Anselmo de Canterbury, né? Santo Anselmo. É uma prova contra o nome que lhe deu Kant, não é ontológica, é ideológica. É uma prova idealista. Né? Santo Tomás vai responder, ora, que Deus seja o que de maior possamos conceber, não quer dizer que exista. Assim como podemos conceber um unicórnio sem que o unicórnio exista. Aliás, pode até ter existido, até porque o rinoceronte é certo tipo de unicórnio. Mas, ou seja, nós podemos conceber qualquer coisa, nossa imaginação é fluente, né? Ela pode conceber aquilo que de maior pode existir no mundo a Deus e nem assim crer que ele exista, tá certo? Achar que ele exista.
podemos julgar que se trata apenas de uma operação de nossa imaginação e ponto final, né? Essa é a resposta dada por Tomás ao argumento ideológico de Santo Anselmo, que é um doutor da Igreja também. Sim? Esse argumento ideológico de Santo Anselmo, de viés platônico ou neoplatônico, seria retomado depois por Duns Scott, o adversário de Santo Tomás, né? Cuja obra foi o último grande escolástico, mas cuja obra é sempre uma negação dos princípios da doutrina tomista. Ele é retomado. Eu traduzi um livro de Duns Scott chamado Sobre o Primeiro Princípio, saiu pela Realizações, e ali mesmo respondi a Duns Scott, né? Eu mostro que o que ele chama colorir a tese ideológica de Santo Anselmo, na verdade, é permanecer no mesmo erro, né? Ou seja, achar que algo tem realidade pelo mero fato de que os pensemos esse algo, né? Bem, para responder a tudo isso, desde o agnosticismo até o idealismo, o realismo exagerado, o melhor é dizer o realismo exagerado de Santo Anselmo, de viés, como eu já disse, platônico ou neoplatônico, é que Santo Tomás vai escrever a sua magnífica segunda questão da primeira parte da Suma Teológica, certo? Então, ele ali vai primeiro mostrar se é possível provar que Deus é. Vejam, eu não usei a palavra existe. Por quê? Porque existir, etimologicamente, quer dizer provir de alguma causa. Ora, Deus é incausado, razão porque ele, propriamente falando, ele não existe, ele é. Então, os tradutores de Santo Tomás, infelizmente, não o compreendem e põem existir quando deveria haver o verbo é. Nesse livro meu, Estudos Tomistas, Opúsculo 2, falo longamente disso. Bem, então ele vai primeiro provar que é possível demonstrar que Deus é. Que Deus é. Nós sim existimos, né? Nós somos e existimos. Existimos por quê? Porque nós proviemos de uma causa. Que causa é essa? Deus mesmo. Bem, e ele vai mostrar que é possível provar que Deus é mediante os efeitos de Deus. Ou seja, já vimos que nos é impossível conhecer a Deus por essência nesta vida. Já vimos. Então, como podemos conhecer que ele é? Porque se não conhecemos que ele é, não podemos falar nada dele a não ser por fé, certo? Mas nós estamos no âmbito da metafísica, e não nos enganemos. Conquanto esta questão esteja na Suma Teológica, não é isso? Esta parte, quase toda a primeira parte da Suma Teológica corresponde aos chamados preâmbulos da fé, que se dão no âmbito da ciência da metafísica. Bem, todos sabemos, e sabiam mais que ninguém, Santo Tomás, meus alunos que já estudaram a lógica sabem que a demonstração propriamente científica é aquela mediante as causas. Por quê? Porque ter ciência, o que é ter ciência de algo? O que é ciência? É o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário por suas causas. Repito, ciência é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário por suas causas, como diz Aristóteles nos Analíticos Posteriores. Bem, se assim o conhecimento científico por antonomasia é aquele que se dá mediante as causas, certo? Ou seja, você conhece a causa e, por isso, prova ou demonstra algo
que é causado por esta causa, certo? Esse é o conhecimento científico, esta é a ciência por excelência. Ora, de Deus não podemos ter ciência por excelência. Por quê? Justamente porque não o conhecemos por essência. Se o conhecêssemos por essência, o conheceríamos como causa, tá? Essencial de seus efeitos. Mas antes, é preciso, como eu disse, demonstrar que ele é. Então, surge a objeção. Então, as provas, as 5 vias de Santo Tomás, não são ciência, calma. Não são ciência por antonomasia, mas são ciência. São ciência em termos reduzido, mas, atenção, suas provas ou vias são certas. São certas. Não são opinião, não se trata de opinião, não se trata de probabilidade, mas de certeza, conquanto não seja uma certeza científica por antonomasia. Bem, como é esta prova, como é que se pode provar, antes de tudo, que Deus é? Pelos efeitos que ele causa, tá? Pelos efeitos que ele causa. E quais são os efeitos que ele causa? A criação. A criação. A criação é um grande e imenso efeito desta causa que não conhecemos, por essência, que todos chamamos Deus, né? Este é o núcleo da coisa. Isso se chama demonstração quia, Q-U-I-A, quia, a posteriori, ou seja, pelos efeitos. Demonstração quia a posteriori. A demonstração pela causa, que nos é impossível no caso de Deus, chama-se demonstração propter quid. Disso eu falo desde o início creio que desde o início da escola tomista. Bem, então, estamos no âmbito desta demonstração quia a posteriori, ou seja, pelos efeitos, de que Deus é. E falar e dizer demonstração quer dizer certeza, ainda que se trate de uma demonstração não científica por excelência ou por antonomasia, mas um pouco reduzida. Não é a ciência propriamente dita, mas não deixa de ser apodíctica, ou seja, certa. Bem, ora, a criação, todos sabemos por fé, etc., que há os anjos, né? Tá certo? Mas os anjos e nossa mesma alma, enquanto espiritual, não se nos dão aos sentidos, né? Não se nos dão aos sentidos. Isto quer dizer que nosso intelecto está preparado para conhecer, antes de tudo, aquilo que se nos dá aos sentidos. Ou seja, aquilo que tem corpo, que é material, que é corpóreo, né? O objeto próprio da nossa inteligência é o ente móvel, ou seja, o ente estudado na física geral, na física, nas ciências naturais. É o ente móvel. Este é nosso objeto próprio, é o objeto próprio do nosso intelecto. Então, se aquilo que é espiritual não nos é objeto próprio, não é objeto próprio de nosso intelecto, há que partir para prová-lo dos efeitos sensíveis de uma causa que não nos é possível conhecer por essência e que todos chamamos Deus. Por isso, as 5 vias vão sempre partir de algo que é sensível, ou seja, que podemos captar, que captamos pelos sentidos, certo? Visão, audição, tato, paladar, olfato. E que depois vão ser trabalhados pelos sentidos internos, a saber, sentido comum, memória, imaginação e cogitativa, até que depois entre a atuar o intelecto mesmo. Bem, então, cada uma das 5 vias é parte de algo visível, algo sensível, algo que vemos, algo que tocamos, algo que ouvimos, ou seja, de algo perfeitamente corpóreo e inegável. Quem negar o ponto de partida das vias de Santo Tomás incorrerá
em loucura, em simples loucura. E não se pode negar o evidente, senão da boca para fora e a partir de uma mente ou mentirosa ou doente. Só antes de tudo, responder a uma coisa, antes de entrar nas vias mesmas, responder a esses intuicionistas que dizem estrebuchar ao sentir a Deus, né? Diga-se que Deus não é evidente. Não é evidente. Se Deus fosse evidente, não haveria a imensa quantidade de ateus que há. Isso é de evidência primeira. Como é possível que 60% da humanidade atual seja ateia, né, se Deus fosse evidente? Assim como eu estou olhando aqui para a Patrícia Júlia, ela é evidente, olha aqui, tá certo? Ele é evidente. Assim como nós sabemos que a Terra é esférica por evidência. Por evidência. Então, Deus não é evidente. E a negação de que ele é exatamente a prova, indireta, é verdade, de que ele não é evidente. Tá? Do que não nos é evidente, nós não conseguimos apreender a essência, como eu já disse, a não ser quanto à nossa alma. A nossa alma é um caso muito especial, porque, conquanto nossa alma não seja evidente para nós não temos evidência de nossa alma, no entanto, ela está presente a nós mesmos. Né? Desde que nascemos, a nossa alma está presente a nós mesmos, de uma maneira intrínseca. Né? Intrínseca. Mas tanto é complexa a mesma questão da alma, que o primeiro a desconfiar da alma, o primeiro a afirmar a alma individual foi Sócrates, veja, fora do judaísmo, tá certo? Que estava sob a revelação divina antiga. Bem, então, a questão da alma é de uma complexidade impressionante. Os egípcios embalsamavam, né, faziam suas múmias, porque pensavam que o corpo é que ia para outra vida, né? Tá certo? Eles não tinham noção da alma ainda. Né? O grande Fustel de Coulanges, me esqueci seu nome, no livro Cidade Antiga, mostra que os antigos gregos enterravam seus familiares no termo da sua propriedade, né? E esses cadáveres mesmos é que eles consideravam os deuses Lar. Tá? Os deuses Lar dos antigos gregos não eram a alma dos antepassados, eram os cadáveres enterrados no termo das propriedades dos cidadãos. Bem, então vejam a complexidade da alma. Ainda não cheguei aí na escola tomista, né? Só quando chegarmos à psicologia é que poderei tratar disso. Mas, como quer que seja, a alma nos está presente, é intrínseca a nós. Né? Então, é muito mais fácil chegar à conclusão de que temos uma alma espiritual, a concluir que Deus é. Bem, então, partamos desses princípios. 2. Primeiro, Deus não é evidente. E a demonstração de Santo Anselmo é ultra-realista no ponto de partida, ou seja, no termo aquo, e idealista no termo de chegada, ou seja, no termo ad quem. Bem, podemos demonstrar que Deus é pelos efeitos que ele causa, ou seja, por sua mesma criação. Daí as 5 vias. Mas atenção, eu vou falar disso depois que expuser as vias. Não se trata de que só possamos conhecer a Deus, de Deus que ele é. No campo do agnosticismo, sobretudo pela corrente filosófica iniciada pelo judeu Rabi Maimônides, né, definiu-se que o conhecimento que podemos ter de Deus é somente apofático, ou seja, negativo. Por exemplo, Deus não é corpo, tá certo? Deus é imaterial. Esse I é uma negação.
Deus não é material, tá certo? Deus não é isso, Deus não é aquilo. Se fosse só isso, tornaríamos, de certo modo, a cair no agnosticismo. Senão que podemos ter conhecimento não da essência de Deus, mas de algo essencial seu, algo quiditativo seu. Quando, por exemplo, dizemos que Deus é o sumo bem, eu não estou negando nada, né? Eu estou afirmando. E como é que podemos conhecer algo quiditativo, algo essencial seu, sem conhecer também, sem conhecer ainda a essência de Deus? Pela analogia. É a analogia entes, analogia do ente. E ainda pelos efeitos, pela criação de Deus. Devemos concluir, por exemplo, que aquele que fez o mundo não pode não ser, senão o sumo bem. Veja, alcançamos algo quiditativo seu, sem cair no apofaticismo ou o negativismo absoluto do Rabi Maimônides, que influenciará correntes católicas também. Bem, então partamos para as nossas 5 vias. A primeira via é a do movimento. Vemos que nada se move vemos que nada do que se nos dá aos sentidos se move se não é movido por outro, tá certo? Se não é movido por outro. Nada se move por si mesmo se não é movido por outro. Nosso mesmo corpo não se move por si mesmo, senão que se move pela alma. E a alma tem que ser movida por algo, tá certo? Pois bem, se remontássemos na série de causas motoras ao infinito, tornaríamos impossível a própria série de motores que movem. Por quê? A série que não tem o primeiro, não tem o meio, nem tem o efeito último. Por exemplo, tomemos o caso de uma catedral, né? A catedral foi erguida pelo trabalho dos artesãos, dos pedreiros, né? Ora, os pedreiros foram regidos pelo trabalho do capataz, do contramestre. E o contramestre, ou o construtor, apenas seguiu o projeto do arquiteto. E o projeto do arquiteto tem sua causa primeira na mente do arquiteto, certo? Se não remontássemos nesta série de causas ao cérebro, a mente, cérebro é errado, a mente do arquiteto, não teríamos a série. Se não fosse a mente do arquiteto, não teríamos o projeto do arquiteto. Se não houvesse o projeto do arquiteto, não teríamos o construtor para que seguisse o projeto do arquiteto. Se não houvesse o construtor, não haveria os pedreiros que seguiriam o construtor, que seguiria o projeto do arquiteto, que está na mente do arquiteto. Veja, então, que a causa primeira da série de motores que levam à construção de uma catedral é a mente do arquiteto. Pronto. Analogamente, na série de motores, né, que há no universo, seria impossível, porque uma série que não tem um primeiro não pode ter um intermediário, nem pode ter o efeito último. Assim como não haveria os pedreiros, e nem o efeito último, que é a catedral, se não houvesse a causa primeira desta série de movimentos, que é a mente do arquiteto. Muito bem? Assim também, há de haver, portanto, um primeiro motor na série de motores. E mais, o que só se entenderá posteriormente, este primeiro motor tem de ser imóvel. Porque se ele fosse móvel, algo deveria tê-lo movido. E continuaríamos assim ao infinito, e não haveria a série de causas motores que levaria ao movimento atual que nós vemos diante dos nossos olhos. E isto que é o primeiro motor imóvel de toda a série de motores, de movidos e motores, é o que todos chamam Deus.
Essa é a primeira prova, primeira via da existência de Deus. Da existência não, perdão, de que Deus é. Eu mesmo, às vezes, caio na mesma armadilha que eu lanço para os outros. Bem, a segunda via é muito semelhante a essa. É a da causa eficiente ou geradora, tá certo? Nós vemos que nada se gera por si mesmo. Só um louco como Stephen Hawking, aquele físico que tinha esclerose lateral amiotrófica, que morreu há pouco tempo, né? E que, enfim, era mais doente da alma que do corpo, só ele, vejam, não há nenhum menosprezo nisso, minha família é gravemente afetada por essa mesma doença. Bem, só ele foi capaz de dizer o seguinte: o mundo veio de nada, mas por si mesmo. Ora, isso é um absurdo. Que alguém, vocês imaginem um ursinho gerando-se a si mesmo, né? Imaginem-se uma planta gerando-se a si mesma, né? Ou seja, isso é um absurdo, né? Todo o ser gerado é gerado por outro, tá certo? Ora, dá-se o mesmo que no caso da primeira via. Se seguíssemos a série de gerados e geradores ao infinito, não haveria um primeiro gerador que permitisse os geradores médios ou intermediários e o efeito último ou gerado último. Mas, então, é preciso que haja um eficiente ou gerador primeiro, que permita a existência de toda a série de geradores e gerados. E isto que é o eficiente primeiro é o que se chama Deus. Vejam que nada disto, eu insisto, tem com revelação, tem nada que ver com revelação e com fé, tá certo? É claro que poucas pessoas são capazes de alcançar isso por si mesmas, né? Não só por razões de falta de educação, de cultura, mas às vezes porque trabalha demasiado, ou então porque é jovem, está com a cabeça pensando nas garotas e tal. Ou seja, por isso é que Deus nos dá também por fé que Ele é, tá certo? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, isso é por fé, né? Então, Ele dá a todos a oportunidade de salvar-se. Por quê? Se alguém não crê nele, não se salva. Logo, mesmo aqueles que não tenham condições intelectuais de alcançar ou de acompanhar todo esse raciocínio, é-lhes dado, mesmo a eles é-lhes dado, conhecer a Deus por fé. E isto faz parte da misericórdia ou bondade divina. Bem, Santo Tomás fala lindamente disso na Suma contra os Gentios, e desculpe-me a autorreferência, eu reproduzo num opúsculo do meu livro Estudos Tomistas. Bem, então, a primeira e a segunda via são muito semelhantes, tá certo? A terceira via é a mais complexa, mas, ao mesmo tempo, foi a que mais me impactou quando ali. Vejam que eu fui ateu até 46, 47 anos, tá? Então, só então é que tive contato com a obra dele. Claro que minha conversão não se deve à leitura de uma obra, a fé é dada por Deus e pronto, né? Minha conversão se deveu a outras coisas, mas, sem dúvida alguma, as vias de Santo Tomás me ajudaram muito, sem dúvida, na conversão, como que solidificaram. Como dizia um filósofo católico belga, Marcel Descartes, né? A fé é vertida no vaso da razão, no recipiente da razão. Se esse recipiente está fendido, rachado por mais doutrinas filosóficas, a fé tenderá a escorrer por essas fendas. Daí a importância de que sejamos, que fundamentemos, baseemos nossa fé numa boa filosofia, né? Hoje, a perda da fé pela maioria dos católicos, que é isso que se dá, infelizmente, no mundo, ela se deve a que esses católicos estão mal formados por mais doutrinas como o darwinismo e etc, etc. Bem,
Vamos à terceira via, que, para mim, é um espetáculo. Eu vou tentar ser o mais claro possível, não é fácil, é a mais complexa de todas. É a chamada via do ente necessário. Do ente necessário. Esta via, no entanto, necessita uma correção que já fiz no livro do Papa Herético, e voltarei a fazer em mais profundidade no livro que eu já anunciei, Questões Metafísicas. Né? Vou dizer, tudo quanto vemos, um dia deixará de ser, ou seja, um dia deixará de existir. Tudo quanto vemos, um dia deixará de ser. Ora, algo que um dia deixará de ser, necessariamente um dia não foi, não existiu, certo? Porque não é possível você ter existido sempre antes e deixar de ser depois, né? Tá certo? Então, se tudo quanto vemos um dia deixará de ser ou de existir, é porque tudo quanto vemos antes não foi ou existiu. Tá certo? Ora, se tudo fosse assim, nada seria possível, porque se tudo quanto um dia deixará de ser, um dia não foi, então um dia nada foi, e do nada nada se faz. Razão porque é necessário algo absolutamente necessário que um dia não foi e sempre será. Tá? Bom, e ele avança, e ele diz, mas vemos que na nossa realidade há coisas necessárias. Bem, aqui ele entra numa coisa que agora é anacrônica. Ele se refere, muito provavelmente, Santo Tomás, aos astros, aos corpos celestes, que para ele e para todos os antigos eram incorruptíveis, tá certo? E não deixariam de ser nunca, tá? A não ser que Deus quisesse, né? Então ele diz, mas vemos entre as coisas no mundo, né, algo necessário que um dia não deixará de ser. Né? Eu, como se pode ler lá na minha correção do Papa Herético, eu altero esta formulação e digo, vemos entre as coisas do universo algo que é necessário, conquanto não no sentido de que um dia não deixará de ser, tá certo? Bem, é difícil explicar isso assim, é preciso o papel. Então, vemos que algo em nós é necessário. Por exemplo, é necessário que, tendo o corpo corruptível, nós morramos, certo? Isso é necessário. Então, vemos entre as coisas algo necessário. Mas a necessidade das coisas não se dão as coisas mesmas a si mesmas, senão que uma decorre da necessidade do outro e do outro. Se remontássemos na série de coisas necessárias ao infinito, não seria possível a série de coisas necessárias. Razão porque é preciso haver um ser absolutamente necessário de que dependa a necessidade de todos os outros seres, de todos os outros entes. E este ente absolutamente necessário é o que todos chamam Deus. Tá? Essa é a terceira prova, para mim, é a mais perfeita, desde que se faça essa correção no meio, já que hoje sabemos que os corpos celestes não são incorruptíveis, certo? Ou seja, tudo no universo que nós vemos, tudo se corrompe e deixa de ser, tá certo? De certo modo, saber isso só aumenta a validade da prova de Santo Tomás, tá certo? E só aumenta ainda mais a necessidade de um ente absolutamente necessário, cuja necessidade não decorra de ninguém, senão que seja necessário por si mesmo e causa da necessidade de todos os demais entes, e este é o que chamamos Deus. Bem, a quarta prova, lindíssima, belíssima, é altamente, estamos no campo da analogia, né? É belíssima, estamos no campo da analogia e da doutrina da participação, que tem um sabor platônico,
é o seguinte: vemos diante de nossos olhos coisas que são mais ou menos nobres. Por exemplo, entre os animais, é óbvio que, ou é mais ou menos óbvio, que o cavalo ou o leão são animais mais nobres que, por exemplo, o urso, né? Ou, sei lá, o tamanduá, não é isso? São animais mais nobres. Então, a gradação de nobreza, né? Vemos, ademais, entre as coisas, que a gradação de beleza. Suponhamos, por exemplo, o pato, o marreco, o ganso, o cisne. É clara a ascensão de beleza e de nobreza, né? O cisne é um animal nobilíssimo, né? Vemos, ademais, que a gradação nas coisas de bondade. Ou seja, tudo ao nosso redor apresenta gradação de perfeições. Uns são mais perfeitos de outro, quanto à nobreza, quanto à beleza, quanto à entidade, quanto à bondade, etc, etc. Já que há coisas piores ou melhor, falando com mais propriedade, ainda que não gramaticalmente, coisas mais boas e coisas menos boas. Bem, ora, assim, vejamos o fogo, aqui que entra a analogia de proporcionalidade. O fogo. Nós vemos, na realidade, que as coisas são mais ou menos quentes, certo? Tudo que nós podemos tocar é mais ou menos quente. Mas isso tem de terminar em algo que seja a própria quentura ou calor, e que seja a causa da quentura de todas as demais coisas. O que é isso? É o fogo. O fogo é a causa do calor e da quentura de tudo mais, que é mais ou menos quente em gradação. Olha, do mesmo modo, aquilo que é mais ou menos nobre, mais ou menos belo, mais ou menos bom, mais ou menos ente, tem de terminar em algo que seja por si e maximamente belo, nobre, bem e ente. E isto que é maximamente ente, belo, nobre, bom, e é a causa da bondade, da nobreza, da beleza e da entidade de todas as demais coisas, e que o por si mesmo assim como o fogo é a causa primeira e última do calor, assim também isso que chamamos Deus é o ente sumamente bom, sumamente belo, sumamente bom, sumamente nobre e sumamente ente. E é o que nós chamamos Deus. Essa é uma prova belíssima, né, de fácil assimilação pela analogia com o fogo, né? Tá certo? Não há nada mais quente que o fogo. E o fogo é a causa do calor ou da quentura de tudo mais, e de seus diversos graus. Da mesma forma, os diversos graus de beleza, bondade, nobreza, etc., têm de terminar em algo que é, por si, o maximamente belo, o maximamente bom, o maximamente ente, o maximamente nobre, e este é Deus. Esta foi a quarta via. A quinta via é a que apresenta problemas mais complexos, conquanto seja simplíssima. Eu não vou antecipar o que eu escrevo, o que eu escreverei nas questões metafísicas, mas eu vou dar aqui a prova não como Santo Tomás a dá, mas como eu a dou, tá certo? Data venia, né? Porque acho que no raciocínio de Santo Tomás há uma certa... Bom, há certo defeito. Bem, mas eu não vou antecipar isso. Nós vemos, diante de nós, que todas as coisas que não têm intelecto, que não são racionais, todas as coisas que não são racionais se movem para um fim, segundo sua natureza. Aliás, um parêntese, a definição de natureza por Santo Tomás é a coisa mais bela que existe, que eu já vi. É a seguinte: a natureza de cada ente, a natureza canina, a natureza humana, a natureza angélica, a natureza petrina,
é a razão de certa arte divina intrínseca aos entes que os faz mover-se por si mesmos a seus fins. É a razão de certa arte divina intrínseca aos entes que os faz mover-se por si mesmos a seus fins. Bem, então, o que nós vemos é que a pedra, é que a lagartixa, é que a grama, sempre concorre para um fim. Por exemplo, os vegetais têm uma finalidade, a saber, nutrir-se e crescer, e desenvolver-se, e por aquilo que se chama tecnicamente abundância, em latim, também a procriação. Ora, os animais também, né? Os animais têm por fim a procriação, por exemplo, e, aliás, dizia belamente Platão que a procriação das espécies é uma imitação da eternidade, claro, porque pretende exatamente perpetuar as espécies, né? Essa definição de Platão é belíssima, né? A procriação como uma imitação da eternidade. Bem, então nós vemos que coisas que não têm intelecto, que não têm razão, que não são racionais, se dirigem sempre a determinados fins, sempre, sempre. Não é que, ora, eles têm um fim, depois têm o outro, não. O seu fim é sempre esse. Mas ordenar-se a um fim só pode ser resultante da razão. Nada que não seja racional, que não tenha inteligência, pode ordenar-se a si mesmo a seu fim. Logo, há de haver alguma inteligência que use dessas coisas irracionais como de instrumentos e as conduza a seus fins. Mas, aqui entra a minha contribuição, mas, se cada uma dessas coisas irracionais que concorrem, que se ordenam a dado fim, fosse regido por uma dada, determinada inteligência, e a outra coisa fosse regida por outra inteligência, etc., não teríamos ordem, senão que teríamos caos no universo, porque diversas coisas, dirigindo-se a fins que não são conexos entre si, geram o caos e não a ordem. Razão por que é preciso ter uma inteligência suprema que ordene tudo a seus fins, sem que esses fins colidam entre si e tornem o universo impossível ou caótico. Razão por que é preciso haver essa inteligência, e essa inteligência suprema é o que chamamos Deus. Tá? É uma prova perfeitíssima, mas que precisa correções. Bem, eis aí as 5 provas, aliás, a correção que se possa fazer a Santo Tomás já está na sua obra mesmo, é só pegar dali da questão lá na frente e jogar ali, tá? Não precisamos inventar nada. Ele, em certa altura da Suma Teológica, ele fala justamente que o mundo, enquanto não caótico, que o mundo enquanto cosmos, que quer dizer em grego harmonia, cosmos em grego quer dizer harmonia. O mundo enquanto harmonia tem que ser produto de Deus, de uma inteligência que dirija este conjunto todo, certo? Sem o que o universo seria tão caótico ou seria produto daquilo que alguns darwinistas acreditam, né? Que um macaco jogando para o alto durante milhões de anos as letras do alfabeto acabaria por escrever um dia, ou seja, caírem as letras um dia, e escrever uma tragédia de Shakespeare, né? Ou seja, como eu digo, os darwinistas, de tanto falar de macaco, né, talvez se espelhem a si mesmos nesse animalzinho. Mas, aliás, Santo Agostinho dizia, com seu humor magnífico, fino, que Deus criou os macacos para que nós nos víssemos neles quando pecamos. Tá certo? Olha que fabuloso. Isso é Santo Agostinho, né? Bem,
Então, esse conjunto de vias é terminante, na minha opinião. Não é preciso acrescentar nenhuma outra via. Há, claro, grandes tomistas, como foi o padre Cornélio Fábio, que em certo livro seu dá 30, além das 5, aí dá 30 outras vias, e eu acho um pouco de exagero, né? Até porque quando você pode resolver uma questão com poucos recursos, por que aumentar esses recursos e criar uma confusão tremenda, uma discussão tremenda, né? Ou seja, é preferível ficar com essa coisa sintética. Isso dá uma página de Suma Teológica, tudo isso que eu disse aqui, é impressionante. Como Santo Tomás prova que Deus em uma página. E isso é de uma capacidade de síntese invejável, coisa que só em alguém talhado, cinzelado por Deus mesmo, para ser uma máquina de pensar como Santo Tomás, seria capaz, tá certo? Em uma página ele escreve isso. Eu traduzi, eu já disse, do primeiro princípio de Duns Scott. Ele passa centenas de páginas provando que Deus existe, ou que Deus é, ou seja, e Santo Tomás faz isso em uma página, né? Essa capacidade de síntese deve ser seguida e deve ser observada. Bem, então, a partir daí, eu só vou concluir o raciocínio para que nós tenhamos bastante tempo para perguntas, porque se só vistas tais vias, se só se considerarem tais vias, poderão surgir dúvidas. Se Deus é o primeiro da série de motores, se Deus é o primeiro da série de eficientes ou geradores, se Deus é o primeiro das coisas necessárias, se Deus é o primeiro nos graus de perfeição, se Deus é o primeiro na direção dos entes a seus fins, é porque, de algum modo, ele é análogo, semelhante a isto mesmo que são a série de causas. Isso é o que se chamaria antropomorfização de Deus, tá certo? Deus seria, nisso que caem as religiões antropomórficas antigas, né? Deus ou os deuses são os homens melhorados, tá certo? Em grau elevado. Mas não. A partir daí é que Santo Tomás vai mergulhar no ápice da metafísica de todos os tempos e vai mostrar que Deus é não só o primeiro da série de motores, é não só o primeiro da série de eficientes ou geradores, é o primeiro não só na série dos necessários, é o primeiro não só na série das perfeições, é o primeiro não só na série de condução aos fins, senão que ele está acima, fora e é transcendente a essa própria série. Razão porque, isso eu permito-me não explicar aqui, mas se dará intensamente na escola tomista, e eu explico extensamente por dezenas e dezenas de páginas no livro do Papa Herético, num dos opúsculos, senão que, por isso mesmo, é que o universo poderia ter existido desde sempre. Imaginem, eu vou só dar uma analogia, uma imagem simples, mas sempre foi usada em metafísica, né? Imaginem um pé que fosse eterno, tá certo? Suponhamos que um pé fosse eterno e que ele, desde todo sempre, ele estivesse pisando numa terra. Ora, a pegada na terra seria coeterna a ele, e, no entanto, ele seria a causa dessa pegada, não? Certo? Pois bem, Deus poderia ter sido a causa de um universo que tivesse existido desde sempre. Mas sabemos, pela própria revelação, e não por razão, que o universo começou no tempo, no princípio, diz o Gênesis, tá certo? Então, é só por fé que podemos dizer que o universo teve princípio no tempo, porque, racionalmente, poderíamos ter
poderíamos conceber perfeitamente que ele tivesse existido desde sempre, sendo ainda assim Deus não só causa dele, mas criador dele ex nihilo, ou seja, a partir de nada. Né? Estamos no ápice da metafísica, no ápice da inteligência humana. Santo Tomás é o cume, né? Um tomista francês, Charles Journet, dizia que Santo Tomás é sempre um cume entre dois vales, tá certo? E muitas vezes seus adversários, as doutrinas que se lhe opõem, não são senão resultado da incapacidade desses opositores de entender a profundidade de Santo Tomás. Quando vemos até hoje católicos antitomistas contra o magistério da Igreja, quando vemos católicos antitomistas, não raro, vemos também que eles têm verdadeira incapacidade de entender a Santo Tomás. Né? Às vezes, claro, é uma questão de má vontade, é questão de vontade pervertida, etc., mas isso, né, é mais com Deus. Né? O que nós vemos, em grande parte, é uma incapacidade efetiva de compreender. Como, em geral, a incapacidade de compreender alguém gera despeito, né? Esses que não conseguem compreender acabam por tornar-se seus mais furibundos inimigos. Né? Tá certo? É o despeito, é a inveja daquilo que não se alcança. Né? Assim como alguém pode ter inveja do outro porque ele desejaria ter casado com a mulher desse outro e não casou. Bom, é mais ou menos algo semelhante o que se dá. Santo Tomás é o ápice do intelecto humano. Eu só vou terminar falando disso. Né? Imaginem a mim, Carlos Nogueira, aqui debruçado sobre a mais intrincada questão filosófica e sinto vindo da cozinha um cheiro de uma pizza deliciosa. Eu vou ser tentado a parar tudo e comer a pizza. Né? Pois bem, Santo Tomás não tinha disso. Ele, desde jovem, quando recebeu o chamado símbolo da castidade, né, ele nunca mais teve nenhuma tentação, não só sexual, senão que nenhuma tentação sequer alimentícia. Os seus irmãos de religião tinham de dizer, Frei Tomás, vai comer, né? Tá certo? Porque senão ele morria de fome ali escrevendo suas coisas. Ora, alguém que não tem tentação corpórea nenhuma, nem enquanto comida, nem enquanto carnal, etc. e tal, é uma máquina de pensar, né? Tá certo? O que lhe resta fazer na vida? Pensar. E por isso é que Deus, ao lhe dar o símbolo da castidade mediante 2 anjos, o fez uma máquina de pensar. Nenhum de nós é capaz de sequer chegar aos pés desse homem. E quando vemos algum probleminha em sua doutrina, devemos ter o máximo cuidado em assinalá-lo e até em corrigi-lo. O máximo cuidado, com toda a reverência, porque somos inferiores intelectualmente a esse homem. Né? Como dizia Leão XIII, se o mundo seguisse todo a Santo Tomás, estaríamos diferentes. Bem, fico por aqui, aberto às perguntas. Professor, maravilhosa a exposição, muito boa, assim, pessoal aí quietinho, ó, só assistindo, já tem umas perguntas, mas realmente o que o senhor falou por último é o que a gente fala muito na ação católica, né, que é como os pais precisam conhecer o mecanismo da alma, do espírito, né, isso realmente a escola tomista tem toda a influência sobre a ação católica nesse sentido de formá-la, né, e de estar disposta a que as famílias conheçam a estrutura da alma humana, a essência da alma humana, que sem isso a gente não consegue fazer mais nada, né? E o caminho das operações do intelecto, né, e a sua interdependência. Então, como é que casa um pai e uma mãe, como é que 2 jovens se casam sem saber nada disso, como é que eles vão educar o filho, sendo que a missão que vai nos levar à salvação é justamente a educação dos nossos filhos, né? É disso que nós daremos contas a Deus.
e todo o resto depende disso também. Ser um bom médico, um médico que respeita o seu paciente porque ele tem uma alma humana, porque ele precisa estar ordenado a Deus, e assim por diante, o advogado, todas as profissões, mas em primeiro lugar, sermos pais e mães especialistas em educação. Esse é o nosso lema, né? Formar pais especialistas em educação. Mas todos nós sabemos que para chegar nesse caminho é necessário que nós busquemos também a nossa santificação, né? Que é impossível conseguir executar essa missão tão nobre sem ter o reinado de Nosso Senhor primeiro dentro da nossa alma mesmo, e depois, consequentemente, na nossa família e assim por diante na sociedade. Então, por isso que nós formamos coordenadores, para que eles possam levar esse transbordamento da sua santificação para a sociedade, porque a família é isso, né? É levar o reinado de Nosso Senhor para a sociedade. E aí constitui um estado onde nós podemos chamar de cristandade, que é a certeza que seremos salvos, né? Porque se a gente vive num caos como esse, a salvação está cada dia mais longe. Se vivemos na cristandade, então é certeza que nós temos todos os recursos necessários e a disposição para isso, né? Então, é uma consciência muito grave nossa essa, e o que o senhor falou vem muito assim, cai como realmente perfeitamente nisso que nós estamos aí nos dispondo a fazer, né, nesse apostolado. Então, conhecer o mecanismo da alma é a grande chave, né? E falta o catecismo, e falta tudo, né? E a partir do momento que nós resgatamos isso, tudo vai mudando. E essas famílias estão aí que são a prova viva disso, né? Todos nós somos a prova viva disso, o senhor na conversão e todos nós também, né? Saindo dessa toxicidade do modernismo, das novidades, que não tem nada a ver com aquela igreja fundada por Nosso Senhor. E assim, nós temos aí a primeira pergunta, que eu acho importante, né, o senhor responder. A Aline está perguntando se essas vias são complementares, pois me parece que apenas uma delas já demonstra que Deus é. Perfeito, a pergunta é ótima, né? Eu diria que são. Claro que cada uma delas já permitiria a demonstração de que Deus é, né? Já demonstraria que Deus é. Mas as 5 juntas pegam os aspectos mais importantes da criação, né? Tá certo? Ou seja, o movimento, a geração. O movimento se estuda na física geral. A geração se estuda tanto na química como na biologia, não é isso? Depois, a necessidade, que é o necessário, que se estuda na metafísica, os graus de participação na divindade que todas as coisas têm. Vejam que dizia Santo Tomás que todas as coisas criadas por Deus imitam a Deus de certo modo. Assim, uma pedra imita a Deus porque existe. Um vegetal imita a Deus porque e porque vive, e Deus vive. Um animal imita a Deus porque vive e porque conhece, sensivelmente. O homem imita a Deus porque vive e conhece racionalmente. O anjo imita a Deus porque vive e conhece intuitivamente a Deus. Então, todos imitamos a Deus de certo modo. Daí a importância da quarta via. E a quinta via, que me parece a mais óbvia, tá certo? A mais óbvia, desde que consertada devidamente, como eu pretendo fazer. Data vênia, né? Com toda a vênia diante de Santo Tomás. Mas basta juntar pedaços de Santo Tomás mesmo para torná-la perfeita. Então, a reunião delas, por isso é que eu sou contra o que fez o padre Cornélio Fábio, um grande metafísico, que acabou muito mal, né? Acabou kierkegaardiano, né? Voluntarista, etc. Mas, em seu tempo áureo, foi um grande metafísico, e ele, no entanto, exagera, né? Faz 30 vias, ou seja, mantenhamos-nos nessa simplicidade de uma página de Santo Tomás, né? Que torna a coisa mais acessível a todas e para cada um de nós, né? Nossa inteligência é mais limitada mesmo, né? Então, me parecem complementares no sentido de permitir
a melhor compreensão possível de que Deus é, tá certo? Não no sentido de que uma sem a outra deixaria de provar que Deus é. Cada uma delas já prova. Elas são complementares no sentido de que uma acrescenta a outra maior claridade na demonstração, sem que, repito, uma deixe de provar por si mesma que Deus é, ou melhor, que demonstrar que Deus é. É interessante essa questão dos graus de participação na divindade de Nosso Senhor, porque isso também é aplicável, eu creio, né, à questão da participação da autoridade divina. E para quem, para os nossos estudos, né, para a questão da educação dos filhos, nós recebemos por participação na autoridade de Deus, justamente essa autoridade que é de autor, né, de aumentar, de elevar, recebemos de Deus para fazer aquilo que Deus precisa que nós façamos. E tanto é verdade que há graus até de entidade que nós podemos dizer com muita facilidade que ser vegetal é ser mais que ser pedra. Ser animal é ser mais que ser vegetal. Ser humano é ser mais que ser animal. E ser anjo é ser mais que ser homem, né? Então, há essa gradação mesmo. E Deus está lá em cima, tá certo? Fora da série. Ele Sim. não tem nada a não ser analogicamente em comum com a série. Ele não tem nada univocamente igual à série. Nada, zero. Sim. Por isso é que é importante surgir, há uma grande discussão entre os tomistas, se a principal analogia é a de proporcionalidade ou a de atribuição. Eu vou defender nesse livro, Questões Metafísicas, que é a de atribuição. Seja como for, sem a analogia, não nos é possível conhecer as perfeições de Deus. Nem é possível ter a certeza mesma, que só se tem ainda mais depois das 5 vias, quanto às próprias 5 vias, né? Tá certo? Porque sempre pode intrometer-se um argumento antropomorfizante e destruir as 5 vias. Então, é preciso entender as 5 vias e depois ir complementando com toda a parte 1 da Suma Teológica, que é imensa. Né? Tá certo? A outra pergunta é também da Aline, que fez a primeira pergunta. É a vontade que move o intelecto ou o intelecto que deve ordenar a vontade? São coisas complementares, né? Mover, quem o faz é a vontade, tá certo? A vontade é que move. Mas a vontade move-se a si mesma, tá certo? É baseada naquilo que lhe diz o intelecto. Então, o intelecto lhe diz, isto é bom, a vontade vai apetecer ou desejar isto, tá certo? Claro que com o pecado original, com o pecado, nós caímos naquilo que se chama cegueira da mente, né? Nós acabamos por considerar que é um bem o que não é um bem, tá certo? E coisas semelhantes. Mas a ordem natural é que esteja no trono o intelecto e a vontade o siga. Assim como diz Santo Tomás, em Deus mesmo, conquanto ele seja absolutamente simples, deve dizer-se que, segundo a razão, o intelecto divino é anterior à vontade divina. Porque a vontade divina não poderia ter querido criar o universo sem que seu intelecto lhe tivesse dito a criação do universo é um bem. Tá certo? Ou seja, agora, quando se trata de coisas que não conhecemos, aí a vontade tem primazia, de certa maneira, que não podemos conhecer. Então, é o caso da fé, né? Uhum. Que Cristo é Deus. A graça nos move a vontade, que move o intelecto a aceitar que Cristo é Deus, já que o intelecto não pode entender isso por si mesmo. Tá certo? Ademais, a vontade tem um privilégio, por exemplo, se a vontade quiser que não pensemos, nós não pensamos, tá certo? Então o intelecto fica amarrado. Mas, em termos de prioridade de natureza, é o intelecto que vem primeiro. Sim. E a definição de fé é o assentimento às verdades reveladas, né? Sim. E isso, a gente só assente as verdades reveladas
e não alcançáveis pela nossa razão, porque a graça move a nossa vontade a mover nosso intelecto a que alcance. Bem, neste caso, a vontade é, de certo modo, anterior ao intelecto. Mas, fora da fé, o intelecto tem de ser anterior. Mas também, depois que é movido o intelecto pela vontade, que é movida pela graça, depois disso ele volta, o intelecto, a assumir seu trono. Conquanto, diz Santo Tomás tão belamente, eu dou uma completada no que ele diz. Diz ele: nesta vida, mais vale amar, e amar é da vontade, né? Mais vale amar que conhecer a Deus. E eu completo, porque estará mais próximo de Deus na beatitude eterna aquele que mais o tiver amado nesta vida. Por isso é que Nossa Senhora está acima de todos. E eu completo. Mais vale amar a Deus nesta vida que conhecê-lo, para que, na próxima vida, o possamos amar perfeitamente, porque o conheceremos perfeitamente. Tá? É o complemento que eu faço a Santo Tomás, acho que não indevido, né? Tá certo? Porque na vida eterna, na beatitude eterna, como nós o conheceremos perfeitamente como ele mesmo se conhece, já não podemos pecar, tá certo? Porque nós o amaremos perfeitamente. Quem não vai amar aquilo que cumula de perfeições a nossa ansiedade de perfeição, né? Conhecer a Deus, por essência, é conhecer a causa de tudo. Nós conheceremos tudo por conhecer a Deus como causa de tudo. Ora, isso nos fará amá-lo sem nenhuma dificuldade. Enquanto nesta vida nós, se estamos doentes, às vezes reclamamos: puxa Deus, né? Entendeu? Por que eu não fiz nada, estou em estado de graça e o Senhor me deixou cair doente? Isso será impossível na vida eterna, porque nós estaremos aderidos a Deus como o ferro ao ímã, tá certo? Nós estaremos imantados pela divindade. Por isso é que dizia o apóstolo que, de certo modo, seremos como deuses, tá certo? De certo modo. A questão da cegueira da mente, quem quiser ler sobre isso, está aqui no livro do professor Daniel Scherer, que é a raiz antitomista da modernidade filosófica, na página 70, 71. Ele vai falar sobre isso, o que leva à cegueira da mente. Muito bom, isso aqui já estudei muitas vezes a mesma página. Esse livro é espetacular, né? Muito bom mesmo. Mais uma pergunta? Faz Sim. você. Então, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a condenação de Santo Tomás, e se essa condenação seria, podemos dizer que essa condenação seria o problema, o início dos problemas que hoje vivemos na nossa sociedade. Sim. Veja, o grande tomista Santiago Ramírez, era um dominicano, AP, um padre, né? Dizia que a condenação das teses de Santo Tomás não havia influído no curso do tomismo na história. Isso não é verdadeiro, né? O que houve? Vamos tentar entendê-lo. Eu já disse, antes de tudo, que Tomás tem uma grande dificuldade, que muitos não entendem, tá certo? Bem, mas, além disso, Santo Tomás, quando morreu, era um ícone, ele era adorado pelos estudantes. Quando ele morreu, as faculdades, na Faculdade de Artes, quis ficar com algum dos ossos dele, ou seja, brigavam pelos ossos dele. Ele estava no auge, né? E olha que ele já tinha parado de escrever. Ele morreu, aliás, a caminho do concílio de Lyon, né? E bateu com a cabeça na ar. Ele não queria ir ao concílio, o Papa é que o obrigou a ir, né? Então, ele era um homem assim que estava no auge de sua celebridade. As suas aulas eram, antes dele parar de escrever e tal, as suas aulas eram concorridíssimas. No leito de morte, num mosteiro cisterciense, né? Os monges cistercienses, com ele morrendo, pediram: irmão Tomás, o senhor nunca fez um comentário sobre o Cântico dos Cânticos, poderia fazê-lo agora? Ele disse: mas eu estou morrendo. Então, mas mesmo assim, ele começou a fazer e morreu no meio. Bem,
ele já queria morrer, né? Ele já queria estar com Deus. Bem, então, o bispo francês Etienne Tampier condenou algumas das teses de Santo Tomás. E o Papa de então, que era João XXI, era um português chamado Pedro Spano, que tinha sido adversário de Santo Tomás, né? Ele foi o que se pode dizer um nominalista avant la lettre, né? Antes de Guilherme de Ockham. Então, o Papa calou-se diante dessa condenação. Vários bispos acorriam a ele, acorriam a Etienne Tampier, que era outro nominalista avant la lettre, inimigo de Santo Tomás, dizendo que isso era um absurdo, né? E logo, 20 e poucos anos depois, Santo Tomás seria canonizado. Olha, se foi canonizado é porque não tinha erro doutrinal nenhum, razão porque não tinha nenhum sentido a condenação. Bem, mas como assim, imaginem que alguém o detrata num jornal em letras de manchete, tá certo? Aquelas letras gigantes. E depois você exige direito de resposta e eles dão um pedacinho de jornal em letra de bula de remédio. Ou seja, o mal está feito. Exatamente. Nas universidades, o prestígio de Tomás caiu ao chão. Tá certo? Então, pôde Duns Scott voltar-se contra a doutrina tomista e, logo depois, mais virulentamente, o nominalismo de Guilherme de Ockham. Isso gerou a decadência profunda da escolástica, a ponto de até o latim do século XV ser macarrônico, né? Era um latim horroroso, não dá nem para ler direito hoje em dia esse latim. Eles discutiam coisas, eu brinco, né? Como quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha, não, de um alfinete, né? Tá certo? Discutiam o sexo dos anjos ao modo bizantino e alexandrino. Ou seja, tudo... Isso causou uma gravidade tremenda. Primeiro, causou um movimento chamado Devotion Moderna, né? Que vai dar, por um lado, o Kempis da imitação de Cristo e, por outro lado, Lutero, tá certo? Ambos faziam parte desse movimento e ambos tinham em comum a negação da necessidade da ciência, tá certo? Por quê? Qual era a ciência que eles conheciam? Aquela porcaria que lhe era dada pela escolástica nominalista decadente. Uhum. Isso provocou a filosofia moderna, isso provocou, pela ciência, o abandono das 4 causas aristotélicas, isso provocou a apostasia geral das nações, simplesmente isso, né? Tá certo? Ajudou a provocar, porque a apostasia das nações é causada por 3 causas principais. Primeira, o espírito burguês vitorioso já a partir do século XIII. Segunda, a ambição dos reis que queriam ser independentes da igreja e, portanto, reis absolutistas, monarcas absolutistas. E terceiro, a estupidez geral que foi aumentando ao longo do tempo, tá certo? Essas são as 3 causas que concorrem para a apostasia das nações já no século XVI com o Renascimento, não é isso? O humanismo foi uma espécie de trailer, né, dessa apostasia. Bem, e daí vem protestantismo, e daí vem a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Comunista, e essa coisa horrorosa que é o que nós vivemos hoje, que eu chamo Revolução Marcosiana. Tá? Então, tudo concorreu para isso, né? Claro que a igreja reagiu, mas reagiu tarde, digamos assim. Por exemplo, a primeira reação magnífica em defesa de Santo Tomás é o Concílio de Trento. Depois é preciso esperar Leão XIII, tá certo? Depois, ou seja, quando chega São Pio X, que é a principal defensora de Santo Tomás, né, a igreja já era uma cidade sitiada, tá certo? Veio tarde a reação, veio tarde. Isso deve fazer parte dos desígnios inescrutáveis de Deus, né? Tá certo? Sabe-se lá por que foi assim. Mas o fato é que chegou tarde. Assim como a defesa da realeza de Cristo e da ordenação do Estado à Igreja, essencial do Estado à Igreja, chegou tarde. Quem vai definir primeiro o melhor será Leão XIII, tá certo? E depois Pio XI na Quas Primas. Ou seja, quando a igreja, repito, já era uma cidadela
sitiada, uma cidade sitiada. Hoje nem se fala, né? Hoje é uma cidade em ruínas. Em ruínas não quer dizer, veja, que a igreja acabou ou acabará. Cristo prometeu que ela nunca acabará, tá certo? Até o fim dos tempos. Mas estamos vivendo na igreja o que um autor dominicano, como era o nome dele, esqueci, Per Calmel, dizia que era a sexta-feira da paixão da igreja. Assim como na sexta-feira da paixão o corpo de Cristo morre, mas não sua alma, claro, tá certo? Nem muito menos sua divindade, assim também o corpo da igreja está morto. Mas morto entre aspas, né? Mas não assim sua alma, que é o Espírito Santo, tá certo? Nem sua cabeça, que é Cristo mesmo, né? O Papa só é cabeça da igreja por participação da cabeça principal, que é Cristo. Então, mas a condenação de Santo Tomás teve gravíssimas consequências históricas, gravíssimas, e mesmo o tomismo, que é reiniciado pela encíclica Aeterni Patris, né, de Leão XIII, mesmo ele, ainda é um tomismo resultante de 7 séculos de desvios ou deformações do tomismo. Por exemplo, o grande João de Santo Tomás fez um mal imenso à lógica, à ciência, à arte da lógica, porque acreditou que um grosso opúsculo chamado Toda a Lógica de Aristóteles fosse de Santo Tomás. Então, ele, para ser reverente diante de seu mestre, seguiu este documento. Mas esse documento não era de Santo Tomás e diz verdadeiros erros contra a doutrina de Santo Tomás. E tudo isso, por exemplo, quando eu estudei na Escola Filosófica do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, já com 40 e tantos anos, quando eu voltei lá, a primeira coisa que eu aprendi do tomismo foi essa lógica torta que nos veio lá de trás, de séculos atrás, e eu levei depois 10 anos para me desfazer dela, tá certo? Então, a condenação do tomismo foi, sim, de consequências muito graves. Muito bom, obrigada. Bom, deixa eu ver, mais uma perguntinha, então, se tiver. Tem uma relação entre estudar uma boa filosofia e a fé. Podemos supor que o estado de deformação intelectual que estamos tendo hoje tem relação com a vida intelectual? Vejam, nem todos se tornam filósofos, nem todos se tornam bons leitores de filosofia, nem todos se tornam alunos da escola tomista, nem todos se tornam alunos da outra escola de tomismo, ou seja, mas quando você tem uma sociedade cujos princípios filosóficos dos principais pensadores são sadios, isso impregna a alma de todos os habitantes, de todos os cidadãos. Mas hoje, por exemplo, todo e qualquer cidadão católico, todo e qualquer, estou exagerando, mas a maioria dos católicos acreditam que nós viemos do macaco. Ora, se nós viemos do macaco, para que a alma humana? Se não existe alma humana, para que Deus? Este é o caminho do ateísmo. Outros acham que todas as nossas ideias são resultado de pulsões sexuais reprimidas, segundo Freud, tá certo? Aliás, eu teria gostado muito de perguntar a Freud se todas as nossas ideias são resultantes de pulsões sexuais reprimidas, então também sua teoria o é. E o senhor é um tarado, né? Ou seja, mas as pessoas acham isso, né? E todo mundo fala em liberação, e não sei o quê, em déjà vu, e não sei o quê, terminologia toda, né? Todo mundo acha que nós pensamos segundo a nossa inserção na classe social em que vivemos, segundo Marx, né? Ora, esquecem de perguntar por que Marx, um burguês, estava lutando pelo proletariado. Se as nossas ideias decorrem de nossa inserção econômica, o que é que um burguês estava fazendo com ideias proletárias? Mas o fato é que todas essas bobagens penetraram a alma dos cristãos, daí teologia da libertação, daí todas as deformações que nós vemos hoje, né? Eu vejo católicos famosos, importantes,
defender a abiogênese. O que é a abiogênese? É o surgimento da vida da não-vida. Isso é fantástico. Sensacional. Isso é sensacional. E isso é, como assim? Então Deus não fez todas as plantas e as aves, não sei o quê, segundo as suas espécies, não está escrito na Bíblia lá, né? Não está escrito no Gênesis logo. Deus criou os animais segundo as suas espécies, claro. E como é que a vida vai surgir da pedra? Entendeu? Isso é fantástico, né? E são professores de universidades renomadas, que se dizem católicos e, portanto, têm uma influência imensa sobre os próprios católicos. Não é isso? Ora, é isso que dá. Quando difusamente a sociedade está tomada, eu estou dizendo a quem me perguntou, né? Está tomada por filosofias tão ruins como o freudismo, como o darwinismo, como o marxismo, como o marcusianismo, né? Que é a ideologia da última revolução, essa que estamos padecendo hoje, né? E cuja primeira manifestação política foi o maio de 68 francês, com as consignas ou bandeiras é proibido proibir e a imaginação no poder. Veja, alguém me perguntou o que estava no trono, a inteligência ou a vontade. Para o mundo moderno está a imaginação. Não é nem a inteligência nem a vontade. A vontade veio depois da condenação de Santo Tomás. Agora é a imaginação, de modo tal que alguém não está feliz por ser humano, vai ao cirurgião plástico, estica as orelhas e se torna um elfo. Não é isso? Homem e se torna mulher, entre aspas, e assim sucessivamente. Não é isso? É a imaginação no poder. Então, uma sociedade assim é uma sociedade enferma. Uma sociedade enferma, quando... E hoje o tomismo é absolutamente marginal. Mas, curiosamente, a marginalidade nos favorece. Por que nos favorece? Porque desde a condenação, voltando à sua pergunta da condenação, desde a condenação do tomismo, de teses do tomismo, né, os que eram tomistas na universidade estavam esmagados por uma ampla maioria não tomista. Qual é a consequência disso? Quando você tem de conviver e manter seu emprego em certo lugar, você acaba fazendo concessões a seus adversários, certo? Eu dei 10 anos de aula numa pós-graduação. Eu sei que eu tive de fazer concessões, senão eu perdi o emprego. Não é isso? Nunca disse nada contra a fé, mas também nunca disse nada muito bom a favor da fé. Bem, era uma universidade dirigida por socialistas. Bem, então, hoje, a marginalidade em que nos encontramos, os tomistas, nos ajuda a não fazer concessão alguma ao meio ambiente, tá certo? Ao entorno, não é isso? E podemos voltar a uma pureza melhor do próprio Santo Tomás e nos aproximar da perfeição intelectual daquele homem, não é isso? Então, a marginalidade hoje, de certo modo, nos favorece muito. Quanto ao mais, é o que eu sempre digo para todos, para alunos, para amigos, façamos a nossa parte. O resto é com Deus, tá certo? Deus não nos pede a vitória, Deus nos pede o bom combate. São Paulo não disse, venci o bom combate e por isso me espera a coroa da justiça, né? Não, ele disse, combati o bom combate. Combatamos o bom combate. Se Deus quiser, vai salvar o mundo. Se não quiser, também não vai salvar. Tá certo? Ou seja, nós façamos a nossa parte e deixemos que há um filme muito bonito, chamado Henrique V, de um diretor inglês, Kenneth Branagh, não me lembro bem o nome dele, que é muito bonito. Então, os ingleses, numa batalha contra os franceses, eram altamente minoritários, né? Altamente minoritários. E, no entanto, venceram a batalha contra os franceses. Parece que esse foi um episódio real histórico. E aí o rei Henrique V, né, diz, não, a vitória não foi nossa, a vitória foi de Deus. E aí no filme, que é muito bonito, eu recomendo que vocês vejam, todos entoam, né, aquele hino belíssimo, né, que non nobis Domine, né, ou seja, não a nós, Senhor, mas só a teu nome dá glória, né, tá certo? Ou seja, a vitória é de Deus. A derrota são nossas,
mas o combate também é nosso. Eu vi mais uma pergunta aqui, uma última pergunta, foi o que eu vi aqui. A Rosana colocou aqui que, por favor, professor, volte a gravar, não nos percamos. Aprendi muito. O senhor discorre tudo isso com muita clareza, de forma fácil de entendimento, para nós que temos muito a aprender. Vou fazê-lo, prometo. Eu agora, em setembro, início de outubro, eu vou gravar o curso Maria Puríssima, né? É uma resposta a certo autor de Dois Dedos de Heresia. Bem, que difama Nossa Senhora, né? O Iago Martins, né? Eu quero vê-lo responder ao que eu vou dizer. Talvez até esse curso se transforme em livro. Mas realmente eu estou mergulhado, eu só penso em Nossa Senhora. Eu acho que se eu morrer agora, eu me salvo. E vai ter um curso acho que muito bom, né? Vamos assistir. Mas assim que terminar, eu prometo a você, que retomo o Não Nos Percamos. Aí, Rosana, respondido. Professor, essa questão que o senhor falou tanto do darwinismo, né? Isso poderia ser respondido aqui no livro Iota Unum, ele fala do aborto, raiz última da doutrina do aborto, teoria da potência e ato. Todas essas coisas podem ser resolvidas, né? Se nós conhecermos, a gente vê tanta defesa da vida, né, no Congresso, as pessoas não sabem por onde começar. A própria questão do gênero, né, é uma coisa de homem, é mulher, mas não se conhece substância. Hoje eu vi uma professora de direito penal, online, uma aula online, que uma pessoa estava assistindo, e eu estava ouvindo, e ela dizia, tá vendo isso aqui atrás de mim? O que é isso? Ela bateu. É madeira, os alunos responderam. Ela falou assim, tá vendo? Isso aqui é a substância, a matéria. A mesma coisa, para ela coincide substância e matéria, né? Quer dizer, as pessoas não conhecem a essência das coisas. Ele vai dizer aqui, olha, uma última observação é necessária para descobrir a razão profunda do extravio moderno acerca do aborto. Aí ele começa, a crise do mundo contemporâneo consiste na rejeição das naturezas ou essências e na crença de que o homem pode dar, além da existência, também a essência das coisas. A questão, como dizíamos, é mais filosófica que jurídica. A Corte Constitucional sustenta que o feto, a quem reconhece como sujeito de direitos, não é pessoa porque não tem atualmente nem consciência, nem vontade, identificando assim a existência da pessoa com o exercício atual das suas atividades. Essa identificação é uma falácia. Pensando dessa maneira, nem quem está em coma, nem quem está dormindo seriam pessoas, mas acontece que ambos são universalmente reconhecidos como tais. Creio que esse difícil ponto da doutrina somente possa ser resolvido com a teoria da potência e do ato. Então, sem conhecer essas coisas mínimas, pelo menos, né, ter esse conhecimento básico, eu considero que seja básico. É essencial. Ele não é simples, mas é um conhecimento que creio que a maioria precisa ter acesso, né? É necessário fazer meio que uma popularização desse conceito mínimo de potência e ato. É simples, olha só. Quando dizem, por exemplo, que um bebê nascido anencéfalo não é ser humano porque não pensa, tá certo? Exato. Imagine uma vaca que nasceu sem 2 de seus 4 estômagos. Ela não conseguiria ruminar, por isso ela é ruminante, pelos 4 estômagos. E ela tem o quê? Um jacaré? Pois é. Entendeu? Ou seja, de uma estupidez completa, entendeu? A vaca é uma vaca defeituosa. Ora, um bebê anencéfalo é um bebê com um defeito. Defeito no sentido até do étimo latino dele, de falta, né? Falta algo na sua natureza para que ela exerça completamente toda a sua potência e a torne em ato. Não é isso? Mas a vaca que não consegue ruminar só pode ser uma vaca, não é um macaco, entendeu? É uma vaca. Ora, um bebê anencéfalo é um homem, é um ser humano. Não é isso? É um ser humano com um defeito, com uma falta, com uma carência, mas é um ser humano, certo? Por que alguém que nasceu sem os 2 braços e as 2 pernas, então seria ser humano? Ou seja, continua a ser humano, né? Claro que o intelecto é o mais importante em nós.
Mas, agora só complementando o que eu vou explicar no ponto da psicologia da escola tomista, o bebê anencéfalo tem um intelecto intacto. O que ele tem é o cérebro que faz as imagens ou fantasmas de onde o intelecto possa abstrair as essências. É isso que ele não tem. O intelecto está lá. Ele morre, sua alminha vai para o céu se ele tiver batizado direto. E lá vai funcionar exatamente igual a minha alma, igual a alma de Santo Tomás, etc. Tá certo? Então, mas isso, claro. Mas eu acho que o exemplo da vaca é muito bom, tá certo? Ou seja, se uma vaca não consegue ruminar e ela é essencialmente ruminante, isso quer dizer que ela não é vaca? Claro que ela é vaca, tá certo? Ela só não consegue levar a ato aquilo para o que ela tem potência. Por quê? Porque tem um defeito. Assim também, o bebê anencéfalo não consegue pensar porque lhe falta algo que o impede de levar a ato aquilo que ele tem em potência, ou seja, o pensar, o pensamento, o raciocínio, etc. Exatamente. E é gravíssima a situação hoje que nós enfrentamos com essas pessoas que são declaradas que tiveram morte cerebral. Então, isso é horrível. A morte é do coração. Esse negócio de morte cerebral é uma mentira horrorosa. A morte é do coração. Coração. O coração, acabou de bater o coração, morreu. Aí tá, não tem jeito, tá certo? Enquanto o coração bater, é a vida, tá certo? A vida. Sim, exato. E há uma grande confusão também entre eutanásia e ortotanásia. É preciso distinguir essas coisas. Nem os católicos, em geral, sabem distingui-las. Dizia Santo Afonso Maria de Ligório que, se estamos devidamente sacramentados, não devemos levar a vida a partir de certo ponto. O que quer dizer isso com ele? Deixemos a natureza agir e a morte nos levar, porque estamos sacramentados, vamos para o céu. Tá certo? Muito bem. Não é o mesmo que a eutanásia deixar a natureza agir. Tá certo? Ou seja, não ligar aparelhos e tal. Você pode ligar os aparelhos. O que você não pode é matar a pessoa. Tá certo? Se a pessoa... eu já disse aqui em casa, né? Se eu ficar em aparelhos, eu quero que desliguem. Tá certo? Eu quero que desliguem. Porque espero estar sacramentado devidamente lá. Até lá. Porque isso é o que se chama ortotanásia. Então, há que ter muito cuidado e não confundir as duas coisas. O mal do problema é que vários ateus pedem para desligar as máquinas, ou seja, eles vão para o inferno, tá certo? Eles não se salvam, esse é o drama. Mas tem os sacramentos, né? Mas não se trata em si de que a ortotanásia seja um mal, tá certo? Vários santos defenderam isso. Santo Tomás estava louco para morrer. Ele pedia a Deus, leve-me, entendeu? Porque ele atingiu tal ponto de santidade que ele queria estar com Deus, né? Tá certo? Ora, é justo que você, em vez de ficar ligado por máquinas, você queira estar com Deus. Isso é justo, é um direito. O que não é um direito é pedir para que alguém me injete algo que me tire a vida. Isso é que não pode. Isso é pecado mortalíssimo, né? Tá certo? É bárbaro. E isso lembra uma velha prática japonesa em que os jovens, quando os pais chegavam a determinada idade, levavam os pais para um monte nevado e os deixavam ali à intempérie. Tá certo? Isso é terrível, né? Tá certo? Isso é matar ou seja, isso é um assassinato. Né? Agora, se por vontade própria eu não quero estar ligado a aparelhos, pronto, tá certo? Eu não quero, é um direito meu. Seria mais ou menos como alguém que tem uma metástase e não quer fazer quimioterapia. A minha primeira esposa morreu de metástase, né? E ela, exatamente, todo o desejo dela era morrer. Tá certo? Ela estava sacramentada. O último padre que entrou lá na UTI disse ela vai para o céu direto e tal, e ela quis. E ela quis, eu lhe obedeci, pedi que desligassem as máquinas, tá certo? E ela foi para o céu.
tá? Senão, bom, pode ter tido uma estadia lá no purgatório, mas ela se salvou. Isso os padres que a acompanhavam diziam. Então, eu já vivi isso e eu quero o mesmo para mim. Se um dia eu ficar assim, eu quero que me desliguem, tá certo? E deixe a natureza agir. É isso que se chama ortotanásia. É só para nós não termos também um apego fetichista à vida, tá certo? Uhum. Nós não estamos aqui, senão, como viadores. Estamos em via, tá certo? Estamos em via para a vida eterna. É isso que importa. O fim último nosso é lá, tá certo? Alguém perguntou alguma coisa aqui. Uma indicação de livro sobre essa questão da morte ser pelo coração. Gostaria de dar de presente a alguns médicos. Olha, eu não saberia dizer. Mas isso, sempre a humanidade considerou isso. E é de sentido comum, tá certo? É de sentido comum. Ou seja, se perdeu a atividade cerebral e o coração continua a bater, isso quer dizer que o sangue continua a girar, ainda não se coagulou, tá certo? Você sabe que o primeiro efeito da parada do coração é a coagulação sanguínea, não é isso? Por isso é que alguns corpos incorruptos, como Santa Bernadette, o milagre de que lhe corre sangue nas veias ainda, né? Isso é um baita milagre, né? Porque o efeito imediato da morte é a coagulação do sangue. Ora, enquanto corre sangue, enquanto bate o coração, nós estamos vivos, tá certo? É um animal, você pega um cão, tá? Agora o nosso gato aqui morreu de leucemia, tá certo? Ele provavelmente, a certa altura ali da pré-morte, ele já não sentia nada, o cérebro dele já não funcionava, tá certo? Ele não conseguia ver, ouvir, miar, não conseguia nada. E, no entanto, o coraçãozinho dele batia e o sangue corria, ele estava vivo. Eu não o enterrei enquanto ele estava com o coração batendo. Parou o coração, vamos enterrar o bichinho. Tá certo? É a mesma coisa com os homens, por que seria diferente? Exato. Ou seja, desculpe não saber indicar, eu falo isso porque eu digo isso porque isso sempre foi considerado assim pelos homens. Né? É uma coisa praticamente evidente, né? Não tem o senso comum, né? É bom senso. Os médicos só querem essa tal morte cerebral para poder doar órgãos, tá certo? É só para isso que eles querem, não é para nada mais. Eu vejo assim, professor, que hoje, politicamente falando, não existe outra solução se não levar o debate para dentro dessas casas legislativas e começar a falar muito, porque foi assim que eles reconstruíram a história, ou desconstruíram a história, desconstruíram a medicina, desconstruíram o direito, porque eles levaram o debate para dentro das casas e massacraram, e tiraram as pessoas, condenando-as porque elas falavam de religião, mas aí é complicado também, porque não é necessário falar de religião. É possível falar das coisas da ciência, como o senhor começou essa aula, pelas causas, que não tem como a pessoa rebater, né? Então, se a gente tiver o combate hoje é um combate de inteligência, né? A inteligência tem que imperar, né? Então, a gente tem que mostrar toda essa linha de raciocínio e resgatar isso nas pessoas, porque a hora que elas se depararem com a verdade, elas não vão ter como sair, né? Como negá-la. E até uma questão íntima, né? De foro íntimo, eu não posso negar a verdade, né? Claro. Mas, seja como for, estamos em maus lençóis. Então, continuamos a combater o bom combate. Tá? Deus quer de nós. Exato. Tá? E pronto. E o resto é com ele. O primeiro efeito da virtude teologal da esperança é a confiança absoluta nos desígnios de Deus. Tá certo? Exatamente. Então, é um efeito, o primeiro efeito é a confiança. Entreguemos-nos nas suas mãos, façamos o que ele nos pede, e o resto é com ele. Entendeu? O resto é com ele. Exatamente. E se a gente colocar os princípios na prática, dar testemunho da verdade, é como nas bodas de Caná, nós vamos encher as talhas com água, mas até a borda, com perfeição. E nosso Senhor faz um milagre, transforma essa água em vinho, mas então nós dependemos dessa graça. A vitória é dele. Exatamente. Agora, para nós, assim como para Cristo, né, a sua vitória foi sua morte, para nós, a nossa vitória, muitas vezes, é a derrota aparente, né? Tá certo? Por isso é que os mártires
tem a palma da vitória maior que todos os outros, né? Porque sua derrota aparente é, na verdade, sua grande vitória, né? É verdade. Excelente, o pessoal já está agradecendo. Meus parabéns a vocês e tenham, como eu gosto de dizer, a seu dispor, tá? Estou sempre aqui à disposição de vocês, tá? Bom, obrigado a todos, obrigado, Patrícia. Grande abraço, meu amigo. Se Deus quiser, até a próxima. Até a próxima, fiquem com Deus. Nós também ficamos sempre à disposição, professor, e sempre conte com as nossas orações. Muito obrigado. Boa noite, salve Maria. Salve Maria. Tchau, gente.